palavra que Deus colocou no meu coração, no fundo, é uma pergunta. Por que precisamos da igreja? Você já fez essa pergunta para você, querido? Por que você precisa estar aqui? Por que um dia você decidiu se tornar membro do Tempo de Reflexão? Por que hoje de manhã nós tivemos a primeira reunião de batismo? Você já se perguntou por quê, querido? Se a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de você, por que você precisa estar numa igreja? Se a Bíblia diz que você é a igreja. Você perguntou por que você tem que estar numa igreja se Jesus Cristo diz que Ele estaria com você até a consumação dos tempos? Se você sabe orar, se a Bíblia diz que não há barreiras entre você e Deus, que Jesus Cristo é o único caminho, por que nós precisamos da igreja, queridos? Qual é o papel da igreja na vida do cristão? A igreja que fala que você tem que entregar o teu dinheiro, você tem que dar Deus dízimo nas suas ofertas, que é um mandamento de Deus. Você já fez essa reflexão? Querido? Por que eu estou aqui? Se eu sou templo do Espírito Santo, se Jesus disse que estaria comigo até a consumação dos tempos, se eu sei orar, se eu tenho acesso direto a Deus através de Jesus, por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Ainda mais uma igreja que diz que eu tenho que dar meu dinheiro que hoje me falta. Nessa manhã, queridos, eu quero compartilhar com você a importância e o papel da igreja nas nossas vidas. A importância de nós pertencermos a uma família cristã, a importância de nós participarmos e sermos membros de uma comunidade cristã. Se nós não entendermos o propósito de uma igreja, a gente vive sendo frequentador de culto. E igreja, queridos, não é para a gente ficar frequentando o culto. Se nós não entendermos o propósito da igreja de Cristo em nossas vidas, queridos, nós corremos o risco de ser um religioso. De simplesmente pegar Deus e colocar Deus no espaço na nossa agenda no domingo de manhã. A igreja é uma instituição, queridos, e a única instituição criada por Deus para proteger a tua vida. Aqui nós não temos nenhum interesse a não ser a tua vida. Nós aqui não temos interesse no teu dinheiro, nós não temos interesse nas coisas que você tem na sua vida. A única preocupação que eu tenho aqui no Tempo de Reflexão é com a tua vida. É te ajudar a passar por momentos difíceis que você passa. Esse é o papel da igreja. Mas às vezes, queridos, nós fazemos a igreja simplesmente um protocolo, um ato religioso, para cumprir um ritual ou para que a gente seja incluído dentro de uma sociedade. E a gente sai daqui com o dever cumprido. A semana que a gente não vem, a gente vem uma vez por semana na igreja. A semana que a gente não vem, a gente fica com aquele peso, com aquele sentimento de que a gente pisou na bola com Deus. Igreja não é para isso, querido. Igreja tem um propósito muito maior do que isso na minha vida e na tua vida. E se nós não entendermos o propósito da igreja, a gente vira um igrejeiro. E igrejeiro, querido, não serve para nada. Essa hora aqui deve estar cheia de igreja, cheia de gente que volta para sua casa com a mesma vida destruída, com os mesmos problemas, com as mesmas preocupações, com as mesmas ansiedades. Pessoas que nasceram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, estão morrendo dentro da igreja. E com a vida exatamente da mesma maneira como que não se tivesse na igreja. Então a palavra nessa manhã, queridos, ela é para aqueles membros do Tempo de Reflexão que estão firmes no terra, que entenderam o que é uma igreja. E para essas pessoas a minha mensagem é: continue, persevere, não pare. A palavra também para essa manhã é para aquelas pessoas que ainda não se posicionaram como cristão, que são frequentador de culto.
A minha palavra para essas pessoas, queridos, é: desça de cima do muro. Firme-se na igreja que te ama, na igreja que te acolheu e na igreja que quer te ajudar. E a palavra também é para aquelas pessoas que não têm compromisso com a igreja, queridos. A mensagem que eu tenho para essas pessoas é: você está num terreno perigoso. Tome cuidado, porque você está correndo risco aí fora. O diabo, ele não brinca, queridos. O diabo, ele não descansa. E se há um lugar hoje que você tem proteção, é na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, queridos, é mais do que um lugar para você vir e ficar sentado, chorando 1h30 por semana. Igreja é um lugar para você ter convivência, para você fazer da igreja a sua família. Se você não teve família, queridos, aqui está uma família que quer te adotar, que vai te ajudar, que vai te apoiar, que vai chorar com você, que vai sofrer com você. Isso é igreja. Agora, vir aqui 1h30, ouvir uma pregação, ir embora, amanhã é segunda-feira, começar a viver tudo de novo, queridos, aí a gente é um religioso. E Jesus Cristo falava para os religiosos assim: afasta-te de mim. Queridos, a pior doença do mundo se chama religião, queridos. Serve para nada. Traz um sentimento assim de dever cumprido, mas no fundo, aquilo que Jesus Cristo fez na nossa cruz está longe da nossa vida. Porque a gente continua ainda dentro de uma igreja, passando por perrengues que já era para a gente ter deixado de passar. E eu não preciso dizer, queridos, que o mundo vai mal e que as coisas estão indo cada vez pior. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, se nós olharmos para o mundo hoje, olharmos para o mundo 5 anos atrás, a gente vê que o mundo descambou de vez. E que nós estamos no final dos tempos, queridos. Isso, falar em final dos tempos, para algumas pessoas isso é real e para outras parece algo distante. Mas se você pegar na Bíblia, você vai ver que cronologicamente tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a segunda volta de Jesus já se cumpriu. E eu tenho dito aqui que Jesus só não volta porque o número de pessoas ainda salvas não chegam naquilo que Deus definiu como propósito para Ele vir buscar a tua igreja. Quando números de salvos alcançarem aquilo que Deus estabeleceu, Jesus vem buscar a sua igreja. Pessoas, queridos, que vivem a eternidade na expectativa de um dia encontrar Jesus. E outras pessoas vivem a eternidade como se ela acontecesse aqui nessa terra. Vivem a sua vida resumido às coisas naturais desse mundo. E é por isso que essas pessoas sofrem tanto. Por isso que essas pessoas valorizam tanto as coisas desse mundo. Por isso que essas pessoas são tão maltratadas por esse mundo. Porque no fundo elas estão se apegadas ao sistema que está construído justamente para acabar com as suas vidas. E a gente vive achando que a nossa solução, que a nossa vida, ela é restrita a esse campo natural, queridos. É por isso que a gente sofre tanto com dinheiro. Quando a gente fala de dízimo e oferta, por isso que a gente sofre tanto, queridos. Porque a gente está apegado a isso. No fundo é isso. Eu sempre disse, e a Bíblia nos ensina de Gênesis, Apocalipse, que a gente vive numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, queridos. Há um bem que luta contra o mal, a luz que luta contra as trevas, Deus que luta contra Satanás, e nós somos o alvo dessa batalha toda. Eu e você, nós estamos no centro dessa batalha. De um lado, Deus quer te levar para o céu, e do outro lado, o diabo quer te levar para o inferno. A questão é, quem está nos puxando para onde? Ou, para onde as nossas escolhas estão nos levando e estão nos aproximando de quem? Se a gente crê ou se a gente não crê que há uma luta espiritual, queridos, aí é uma escolha de cada um. Mas se você crê em Deus e na sua palavra, como a boca de Deus, Deus diz isso, e Jesus nos 4 evangelhos deixou claro isso. De que há uma disputa pela tua vida.
entre o bem e o mal. Tanto há uma disputa que Deus deu aquilo que Ele mais tinha de valor, que foi a vida do seu único filho, para que nós pudéssemos ter o socorro, o poder de escolha de ir para o céu. E não achar que a gente está vivendo a eternidade aqui nessa terra, queridos. Igreja é um local onde você está protegido do ataque do mal. E não estou dizendo que você não vai ser atacado. Aqui dentro, não como frequentador de culto, mas como integrante de uma família de Deus, onde Jesus é a cabeça, você está protegido contra os ataques do mal. O mal pode até tentar atacar você, e ele até faz isso. Mas você tem pessoas comprometidas com a sua vida. Pessoas que, se necessário for, vão abrir mão da sua própria vida para te ajudar. Pessoas que vão chorar com você. Pessoas que vão sofrer com você. E pessoas que não vão deixar o diabo tocar a mão na tua vida. Isso é igreja, queridos. Você percebe que igreja é muito mais do que aquilo que a gente vive, queridos? E a gente não entende isso. É por isso que a gente é frequentador de culto. Por que a gente não consegue viver aquilo que Deus disse que a gente ia viver, queridos? Porque a gente não entende o conceito de igreja. Cadê as pessoas da igreja? Vão vir terça-feira, não está vindo domingo. Ou, melhor ficar na cama, hoje está um friozinho. Quando nós entendermos, queridos, o papel da igreja na nossa vida, queridos, a gente vai falar, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser integrante nessa família porque eu entendo que quando eu preciso, há pessoas que eu não encontro em lugar nenhum do mundo dispostas a me ajudar. Pergunto para você, queridos, que está com problema, cadê as pessoas que sempre andaram do teu lado, te bajulando? Sumiram. Porque a gente vira um peso quando a gente tem problema no mundo. E na igreja é diferente. Na igreja você é amado. Quanto mais problemas você tem, mais amado você é na igreja. Imagine você sozinho lutando contra um exército inimigo, queridos. Qual é a tua chance de você vencer, queridos? Nenhuma, queridos. Agora, se você está numa família cristã, se você se compromete com essa família cristã, se você caminha com essa família cristã, se você está envolvido com essa família cristã, queridos, você está com aliados do teu lado e com Jesus Cristo, que é o general na frente, queridos. Eu garanto para você, queridos, ainda que você passe por dificuldade, queridos, o diabo não põe a mão na tua vida. Você pode até ficar ferido, mas você não morre. Porque se você ficar ferido, a igreja ajuda você. Em todos os aspectos. Questão espiritual, na questão de casamento, na questão pessoal, na questão de saúde, em todos os sentidos. Essa é, no fundo, a essência da igreja. Não é uma igreja que prega uma vez por semana, 1h30, é uma igreja que está envolvido com seus problemas. E é o que a gente tenta fazer no tempo de reflexão e que às vezes as pessoas ainda não entendem. Porque a gente cresce dentro de um ambiente religioso. Eu lembro que os meus pais, eu tinha aqui na missa domingo de manhã. E ai, se eu não fosse. Ai, se eu falasse alguma coisa dentro da igreja, eu estava desrespeitando a Deus. Eu nunca entendi o que era igreja para mim. Para mim era um negócio chato. Um negócio que tem que ir por obrigação. Eu nunca tive um sentimento de igreja, queridos, como o sentimento que Deus desenvolveu no meu coração, que é um lugar de amor. Você está com um problema? Vem cá, vamos conversar. Eu preciso de você também, eu estou com problema, ora pela minha vida. Divide para mim a tua experiência, como é que você conseguiu em Deus, me ajuda nisso, estou precisando de ajuda. Isso é igreja, queridos. Onde nós nos apoiamos um no outro, queridos. E para quem é ativo no TR, sabe o que eu estou dizendo, queridos. Chegaram na igreja machucados, enfermos, casamento destruído, negócios destruídos. O que nós fizemos? Vem cá que a gente vai ajudar você. Vem cá, eu vou abrir mão da minha família para te ajudar.
Eu vou abrir mão dos meus negócios para te ajudar. E quem é membro sabe o que eu estou dizendo. Chegaram machucados, foram acolhidos, tratados, fortalecidos e estão sob a proteção da igreja. Ai, se alguém tocar no membro do tempo de reflexão. A igreja vira onça. Ninguém toca em membro do tempo de reflexão que não é frequentador de culto, mas que é membro do tempo de reflexão. Porque ainda que seja membro, há pessoas que frequentam culto sendo membros. Nós deixamos aquilo que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas, queridos. Sabem, aquelas pessoas que estão compromissadas com a igreja do nosso Senhor Jesus, queridos, que nós estamos aqui para proteger, para apoiar e para suportar cada um nas suas necessidades. Agora, outra verdade é que nós não somos perfeitos, certo? Às vezes as pessoas vêm no tempo de reflexão achar que aqui há perfeição, longe disso, queridos. Aqui há um monte de gente com um monte de problema que decidiu se amar apesar das diferenças. Problemas, pessoas que estão sendo tratadas, pessoas que vieram de locais diferentes, de histórias diferentes, trouxeram na bagagem problemas diferentes, mas que entenderam que aqui é o único lugar que tem água num deserto chamado mundo. Ainda que a água não seja o suficiente para saciar a nossa sede, mas aqui a gente não morre de sede. Igreja é o lugar onde as pessoas se respeitam, se amam e se apoiam, apesar das diferenças. Igreja, no fundo, queridos, é o lugar onde as pessoas são tratadas. Garanto para você, queridos, não há em nenhum outro lugar no mundo um lugar que você encontra proteção que não seja a igreja. Você pode dizer para mim, se você tem um lugar aí que te acolhe, que te ama, apesar dos seus problemas, você fala para mim que eu vou ajudar você a frequentar. E que fala, obviamente, da verdade, né? Porque está um monte de lugar aí fora que usa indevidamente o nome de Jesus para poder levar a gente para o engano. Mas o lugar onde prega genuinamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus, onde você é acolhido, onde há compromisso com você, e compromisso para te levar na eternidade para o céu, queridos, me ajuda aí, porque eu não encontro isso. Pessoas que abrem mão da sua própria vida para ajudar, queridos. Queridos, quem me conhece sabe, queridos. O meu telefone ele fica 24 horas ligado. Se você ligar para mim meia-noite eu vou te atender, 5 horas da manhã eu vou te atender, 7 horas da manhã eu vou te atender. Qualquer hora que você ligar eu vou te atender, queridos. E vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para te ajudar. E tenho certeza que a nossa liderança vai fazer exatamente a mesma coisa para você. E tenho certeza que os membros que entenderam o propósito de uma igreja vai fazer exatamente aquilo que eu estou falando para vocês que a gente vai fazer. Minha esposa é prova disso. Isso é igreja, queridos. Você percebe que igreja não é um lugar para você se encontrar domingo de manhã, mas é um lugar para você caminhar junto, para você fazer parte, de você ser ajudado, para amanhã você ajudar outras pessoas, e assim as coisas vão se desenvolvendo e a gente vai fazendo a obra de Jesus. Porque, queridos, a obra de Jesus não é entrega essa vida para Jesus aí e você está salvo. Não, queridos. Cadê a igreja? Você pode falar que isso é um ato evangelístico, isso é um ato de salvação, mas, querido, igreja é aquela que sente a dor das pessoas. É aquela que divide o pão. Era assim em Atos. Repartiam tudo. Você não tem, eu vou dar o que eu tenho para você. Agora, nem o dízimo a gente consegue dar, querido. Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos. Vamos ver um exemplo bíblico do que é a igreja, queridos, para que haja um despertar no nosso coração nessa manhã e que a gente possa alcançar em Cristo aquilo que a gente precisa para as nossas vidas, queridos. Livro de Atos, capítulo 12. Do versículo 1 até o versículo 12. Lembrando que Atos é o início da igreja de Cristo, queridos. Foi quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e a partir dali as pessoas começaram a se juntar em casas e em templos, com a ajuda do Espírito Santo. Foi onde começou as primeiras conversões, onde as pessoas se reuniam
para aprender mais sobre Deus, onde as pessoas compartilhavam o pão, onde as pessoas se ajudavam mutuamente, onde as pessoas, sobretudo, estavam debaixo do Espírito Santo e protegidas da ação do inimigo, já que Jesus Cristo tinha subido. E diz assim em Atos 12: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados a 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhes mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Queridos, a Bíblia fala de Herodes. Vocês conhecem bem Herodes, né? Herodes foi aquele cara que tentou matar Jesus. Se você pegar Herodes, ele representa biblicamente Satanás, perseguidor da igreja. Se não bastasse Herodes querer matar Jesus, o seu filho matou João Batista. Lembra quem foi João Batista? Aquele que começou a pregar no deserto. João Batista, aquele que batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não bastasse, o neto de Herodes decapitou Tiago, discípulo de Jesus. E agora, o neto de Herodes mandou prender Pedro para matá-lo. Herodes simboliza, queridos, o ataque implacável de Satanás contra a igreja. Está cheio de Herodes por aí, queridos, tentando acabar com a tua vida. E não são Herodes só no campo natural, mas principalmente no campo sobrenatural. Então não se engane, queridos. A igreja é lugar para te guardar de Herodes, que é o alvo do diabo, querendo acabar com a tua vida, acabar com a vida da tua família, acabar com os teus negócios, com as tuas riquezas, roubar os teus sonhos. E a gente vê que Pedro, ele estava exatamente no meio dessa confusão toda. E no versículo de 1 a 3, deixa claro qual é o propósito de Herodes, e de 1 a 3 deixa claro qual é o propósito do mundo espiritual maligno em relação à minha vida e à tua vida. De 1 a 3 diz assim, que o Herodes queria maltratar as pessoas da igreja, prender as pessoas da igreja e matar as pessoas da igreja. Maltratar, prender e matar. Isso era o alvo de Herodes para aquelas pessoas que eram e faziam parte da igreja de Jesus Cristo no livro de Atos. Aí o contraponto disso, você vê que Herodes queria maltratar. Se você pegar o evangelho do nosso Senhor Jesus, Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando você vê que Herodes queria prender Pedro, queridos, que era o propósito dele, você vê, e eu ouvi Jesus dizendo assim, eu vim para libertar os cativos. E quando você vê que Herodes queria matar Pedro,
Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. Essa é a guerra, essa é a luta, queridos. É esse balaio de gato que eu e você estamos inseridos. Mas eu quero me ater ao versículo 5 apenas, queridos. O versículo 5 diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí está a igreja, queridos. Pedro lá, com a sua sentença de morte decretada, guardado por 16 guardas. Herodes já tinha determinado que no amanhecer seguinte ele ia ser morto. O que a igreja estava fazendo? Cuidando dos seus negócios, das suas preocupações, das suas coisas. Joelhado orando em favor de Pedro. É essa batalha que eu falei do início, querido. E se Pedro não tem igreja, sabe o que ia acontecer com Pedro? Estava morto. Isso é igreja, queridos. É isso que a gente tem que viver aqui. Tá com o irmão com problema, larga o que você está fazendo e vai ajudar teu irmão. Porque ele deve fazer a mesma coisa para você quando você está precisando. Alguém está precisando de alguma coisa que você sabe na igreja, queridos? Faça alguma coisa ou me procure para que a gente junto pensemos em algo para ajudar o nosso irmão. Porque é esse, fundamentalmente, queridos, o papel da igreja. Estarmos juntos, nos apoiando, nos ajudando, queridos. Aí eu digo para aquelas pessoas que são membros efetivos, para aquelas pessoas que ainda não entenderam que aqui é uma família, que você não precisa sofrer sozinho. E não deve sofrer sozinho. Vou dizer uma coisa para você, queridos. Há ataques do inferno contra a minha vida e contra a tua vida, queridos. Que se não for pela igreja, nós nos levantamos mais. O diabo ele não brinca com guerra, queridos, ele é a própria guerra. E se você não está posicionado numa igreja, queridos, e não compartilha, não respira a igreja, queridos, uma hora você não levanta mais. Porque às vezes a igreja não está nem sabendo o que está acontecendo com você, porque vem no culto, vai embora, vem no culto, vai embora, não consegue nem falar. O diabo ele não pode tocar em Deus. Mas ele pode tocar naquilo que Deus tem mais precioso, queridos, que é a minha vida e que é a tua vida. E é por isso que existe igreja. Igreja é algo que Deus criou para blindar as pessoas da sua família, dos seus filhos e suas filhas dos ataques do diabo. Deus não criou a igreja, queridos, para a gente vir assistir culto. Assistir culto, queridos, entenda o que eu vou dizer para você, mas não serve para nada. Você vir numa igreja, ficar 1h30 sentado e voltar para a tua casa, querido, não vai mudar a tua vida e seus problemas vão crescer. Agora a igreja é para você vir com a sua mala de problema, depositar aqui e a gente vai chorar junto com isso. Como é que junto a gente pode te ajudar a resolver isso? No campo espiritual, orando, intercedendo, abençoando a tua vida, e no campo natural, como é que a gente se dá as mãos para a gente sair desse momento que a gente está vivendo? Isso é igreja. Todo o resto, queridos, é religião. Não serve para nada. Por que as pessoas não vêm na reunião de oração de quinta-feira? Porque não entenderam, queridos, o que é igreja. Vem na terça, não vem no domingo. Vem no domingo, não vem na terça. A quinta não dá para vir na quinta-feira. Muita coisa. E olha para a vida da pessoa, desesperada, passando por problema. Quem teve quinta-feira aqui sabe o que Deus fez quinta-feira aqui. A manifestação da presença de Deus, real de Deus aqui, queridos. E cadê a igreja? Eu falei sobre o poder da oração da igreja na reunião de oração. E em Mateus 18 diz assim, Jesus dizendo,
tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Olha o poder que a igreja tem em interceder em favor da vida dos seus irmãos. Disse aqui quinta-feira que Deus só se move a partir do movimento da igreja. E a igreja que devia estar aqui para se mover, não está. Está com os problemas lá fora. Quero chamar a Yara aqui para falar aquilo que aconteceu quinta-feira aqui, que você não veio, querido. Tomara que esse testemunho da Yara possa desafiar o teu coração, querido. Se você está com problemas, se você quer viver uma igreja, queridos, eu vou pedir para a Yara dizer para vocês aquilo que Deus fez aqui na quinta-feira, queridos. Bom dia. Bom dia. Eu faz uns 10 dias que eu peguei uma infecção muito forte no ouvido, não tem a causa. E na quarta-feira, antes da quinta, eu fui no Soban, porque a infecção tinha voltado mais intensa. Quarta-feira eu estava com febre ruim. Fui pro Soban, chegou no Soban, o médico falou: não, você entendeu porque a sua infecção de ouvido não melhorou, devido à quantidade de remédio que você está tomando e tão forte. Mesmo assim, ele deu mais 4 injeções na veia lá no Soban na quarta-feira. Eu saí igual, como quando eu cheguei no Soban. Não dormi à noite novamente. Na quinta-feira, eu consegui um médico, porque além da dor do ouvido, o médico tinha me proibido de dirigir, porque eu já estava tendo muitas vertigens. Eu não estava escutando, as dores desciam pelo corpo, instantâneas, então assim, eram agulhadas mesmo por todo o corpo, e os medicamentos não faziam efeito de forma alguma. E de quinta-feira eu venho aqui, nesse com arrastada, mas de quinta eu venho aqui porque eu tenho tido experiências sobrenaturais com Deus. Então quando eu cheguei na porta do TR, algo já tinha diferente, porque o meu coração acelerou demais. Era uma batida fora do comum, né? O Luciano nem tinha começado, ele nem tinha dado boa noite, eu já estava chorando aqui na cadeira, e o choro não era por causa da dor do ouvido. O choro era porque eu tinha certeza que Deus estava ali naquela quinta-feira, que Deus podia fazer algo que eu não, que os médicos não fariam por mim, né? Então, nesse momento, o Luciano pediu para a gente colocar os nossos pedidos de oração. Meus pedidos foi a cura. Nós intercedemos como igreja entre 5, 6 pessoas que estavam aqui sobre a cura, e depois o Luciano fez a imposição de mãos. Quando o Luciano fez a imposição de mãos, automaticamente eu nem lembro de ter falado, eu só lembro dele ter colocado a mão na minha cabeça, e aí eu descansei do Espírito Santo, cheguei a vir ao chão, sim. E naquele momento, aquela dor saiu. Naquele momento eu fiquei sem a dor no corpo, eu fui embora para casa. No dia seguinte o Luciano perguntou se eu estava melhor, eu respondi para ele que eu estava sem dor. Ainda estou sim, um pouco surda, mas é devido à infecção. Mas a minha vertigem sumiu, eu voltei a dirigir normal, não passo na lombada, fico na lombada, estou andando certinho. E toda a dor no corpo, a animação, 100% voltou. Então essa foi a minha experiência que eu tenho tido às quinta-feiras com Deus, sobrenatural que Deus tem feito. E quinta-feira é diferente, sim, a reunião de terça e domingo, eu acho que é mais para a gente aprender a comunidade, a como falar com Deus, mas quinta-feira está sendo uma experiência única de como viver Deus, né? Então, assim, as reuniões de orações estão sendo fantásticas. Amém, obrigado. Dona Neide, eu me lembro da senhora quinta-feira, a senhora chorando, né? E a senhora disse: Luciana, eu não estou chorando por dor, eu estou chorando de alegria, porque eu sinto que Deus está presente aqui nesse lugar. O que a senhora sentiu quinta-feira aqui, Dona Neide? Foi justamente assim que começou a oração, eu comecei a sentir a presença de Deus, que é uma coisa sobrenatural, é inexplicável, é difícil a gente relatar o que a gente sente. Então, eu comecei a chorar, mas eu chorava de emoção, de sentir a presença de Deus aqui. Então eu fiquei até preocupada de que pudesse interpretar que aquele choro era de tristeza, de algum problema que eu estava sentindo, mas não era. Era justamente a presença do sobrenatural, era a presença de Deus. E eu disse para o Moacir que eu saí daqui parecendo que eu estava em estado de graça, que é justamente sentir a presença de Deus. Então é muito importante mesmo. E eu, assim que começou, o Luciano falou assim: Deus se encontra presente, o Espírito Santo. Aí eu confirmei, realmente, Ele está aqui, porque eu estou sentindo a presença dele. E foi isso, né, Luciano? Bem, linda.
Queridos, eu pergunto para você, onde você estava? Deus te convidando para vir aqui, para tocar na tua vida, para ajudar você a superar seus problemas. A igreja aqui em amor de portas abertas, para te dar um abraço, para orar pela tua vida. Onde é que você estava? O mesmo poder, queridos, que Deus se manifestou aqui na quinta-feira, queridos, como Ele tem se manifestado de maneiras diferentes, às terças, aos domingos, queridos. É o mesmo poder que a gente viu o poder da igreja intercedendo em favor de Pedro, querido. Quando a igreja sentiu a dor de Pedro, sabe o que é interceder, queridos? É sentir aquilo que o outro está sentindo, e isso é igreja, queridos. Não o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou sentindo. Como igreja eu não tenho que sentir nada. Se eu tenho que sentir alguma coisa, é a dor do outro. Isso é igreja. Nós vemos na igreja pregar o quê? Eu estou precisando. O meu socorro, a minha ajuda. É por isso que eu faço da igreja terça e domingo. Desculpa, queridos, falar assim com você. E não estou falando aqui para pessoas. Eu estou falando aqui para o que Deus pediu para eu compartilhar com a igreja. Porque se nós não entendermos o que é a igreja, queridos, a gente vai continuar com a nossa vida amarrada. E a gente corre o risco de virar um religioso. Só troquei de religião, só troquei de placa de igreja, mas a minha vida continua a mesma. E Pedro, ele viu isso, ele entendeu isso. Porque no versículo 7 ele diz assim: eis que veio um anjo do Senhor socorrer a minha vida. E haviam 16 guardas e vários portões, e Pedro, com a ajuda do anjo, foi liberto, queridos. Pedro sozinho, sem a igreja ali, ele não tinha a menor possibilidade dele escapar da morte. Foi por causa da oração da igreja, e intercedendo a favor dele por Deus, que Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Ninguém viu nada. Nem Pedro acreditou. Pedro só acreditou que estava no meio da rua, que ele foi na casa de Maria, procurar casa para que ele pudesse descansar. E no versículo 11 Pedro diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Por que Deus livrou Pedro da mão de Herodes, queridos? Por que Deus livrou Pedro da mão de Herodes? Por causa da igreja. Por causa das orações da igreja. A igreja fez diferença na vida de Pedro. A igreja livrou Pedro da morte. Isso é igreja, queridos. A igreja não estava lá indiferente com aquilo que Pedro estava vivendo. E eu pergunto para você, queridos, quantas prisões a gente não vive e nós nem damos conta? Quantas ciladas do diabo são armadas contra nós e a gente vive lutando com o inimigo errado? Ao invés de a gente lutar na igreja, a gente está lutando lá fora com os nossos problemas. Eu não posso vir na igreja porque tenho que trabalhar até mais tarde, porque eu tenho outro compromisso, porque eu tenho que desenvolver meu negócio e a guerra está acontecendo aqui dentro. Aqui que você tem que estar lá fora. Porque é a igreja que vai te ajudar. O problema, queridos, é que nós desprezamos o mundo espiritual. Nós limitamos os acontecimentos, as coisas desse mundo. Se eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho trabalho. Se os meus negócios não estão bem, é porque a economia não vai bem. Se eu estou doente, todo mundo fica doente. E é assim que o diabo quer que a gente pense. Exatamente essa é a estratégia dele. Porque assim, ao invés de nós lutarmos no lugar onde nós devemos lutar, que é na igreja, a gente vai correndo atrás das consequências lá fora. É por isso que as coisas não mudam. A gente corre atrás da consequência. E a causa está dentro da igreja. E aí o que acontece? A gente se cansa. Daqui a pouco você perde o interesse pela igreja. E a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja está louca para te ajudar. Aí você está desanimado porque o diabo já te afastou um pouquinho da igreja. Você vinha
com um processo continuado, você vinha de terça, domingo, você vinha de quinta, aí deu um probleminha, você ficou desmotivado, assumiu um compromisso pessoal, não consegue vir, aí você começa a fraquejar, e o diabo sabe disso, ele olha para você, vou colocar uma pedrinha aqui para ele desanimar, aí você já não vem de terça, porque você está cansado, desanimado, e esse negócio de igreja, esse negócio não funciona, eu estou perdendo meu tempo aqui, é melhor eu correr aqui, acho que eu resolvo, ou eu vou procurar outra igreja, eu vou procurar outra denominação, e aí você se afasta dos caminhos do Senhor. Aí as coisas não mudam, o mundo continua te maltratando, nós vamos adoecendo e a nossa vida vai definhando, queridos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, queridos. Você acha que esse probleminha que você está vivendo, queridos, há tanto tempo, será que não tem nada além daquilo que você está pensando ser o teu problema, queridos? Há quanto tempo você está nessas circunstâncias na tua vida, queridos? Há quanto tempo você está lutando a mesma luta? Há quanto tempo a tua vida está paralisada? Será que aquilo que você tem feito, aquilo que você está fazendo, queridos, é a melhor coisa para você mudar essa situação na tua vida? Será que o problema está em Deus, queridos? Será que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus te projetou para ficar amarrado nesse sofrimento? Será que Jesus Cristo sofreu para a gente sofrer também? Será que nós somos projetados? Será que Deus se equivocou na nossa produção e a gente saiu com um problema de série e as pessoas são abençoadas e nós não somos? Ou será que nós estamos distantes da igreja de Jesus, queridos? É um tempo de decisão, queridos. E tudo que eu falo para você que é em amor, que talvez o meu tom de voz não reflita isso, mas o meu coração está dizendo isso para você. Se você precisar de mim hoje, querido, a gente sai daqui de mãos dadas, a gente passa a tarde junto, eu fico orando pela tua vida a tarde toda, querido. Se precisar eu desço no fundo do poço, quando você estiver no fundo do poço, querido. Então receba em amor tudo que eu estou dizendo para você, querido. Tome uma decisão hoje, queridos. Se posicione na igreja, queridos. Não quero que você more na igreja, mas eu quero que você dê um passo além daquele passo que você está dando. Você está vendo que não é suficiente? Se Deus está falando com você, que Ele está te cutucando, queridos. Fazer parte da membresia de uma igreja é mais do que ficar um culto por semana, queridos. É se envolver com ela. Se envolva com o TR, queridos. Tantas coisas para a gente fazer junto aqui, tantas coisas para a gente desenvolver junto aqui. Olha, que a gente vai pôr uma paisagem bonita aqui. Você vê que tem uma umidade na parede lá, a gente vai repaginar. Não é para mim, querido, é para que a gente se sinta num lugar mais confortável. O Eduardo saiu 9h30 daqui da noite ontem, querido, para passar um fio do microfone aqui, para que a gente não atrapalhasse o culto. A gente faz isso, querido, em amor. Ninguém ganha absolutamente um centavo para estar aqui, queridos. O que a gente faz é em amor aqui, a gente quer que você viva aquilo que a gente viveu, mas eu preciso que você se posicione. Eu entendi agora o que é igreja, Luciano. Eu pensei que igreja era num lugar que eu ia, ouvia a palavra, estudava a palavra e ia para... Não, lugar de igreja é lugar para a gente viver junto. É lugar onde ainda que haja pessoas que te desagrade, a intenção delas é te agradar. Pessoas que ainda tenham problema, têm menos problema do que as pessoas que talvez você tenha buscado ajuda lá fora, que não vai conseguir te ajudar. Envolva-se com a tua igreja, que sua igreja é tua. Eu tenho dito isso com frequência, que toma posse do TR, que não é meu, TR é de cada um de nós. Enquanto nós não tomarmos posse da nossa igreja, enquanto nós não nos envolvermos com a nossa igreja, eu quero ajudar. O que eu posso fazer para ajudar o TR? Vai ter reunião? Vai ter reunião de membro? Eu vou... Reunião de membro é compromisso. Estou aqui quinta-feira. Oração, quando eu vi esse negócio da Yara aí, eu acho que esse perrengue que eu estou passando, eu acho que a reunião de oração, eu vou estar aqui quinta-feira. Ainda que seja para você, queridos, que não é esse o propósito. O propósito é a gente estar aqui orar para os outros, não para nós. Mas ainda que você esteja aqui, que já é um grande passo que você está dando, porque Deus vai te ajudar, e a partir daí você vai entender que Deus se manifesta aqui nas nossas reuniões de oração, queridos. E a Bíblia diz nessa passagem de Pedro que ele estava preso, queridos. Pensa numa pessoa presa, vida paralisada. Sua vida está paralisada? Talvez você esteja numa prisão espiritual que ainda não tenha se despertado. Vida de sofrimento, vida de sem esperança, queridos. Aí a oração da igreja mudou a vida de Pedro, queridos. Pedro voltou a ter liberdade, Pedro voltou a viver.
Tentar viver fora de uma igreja é suicídio, querido. E de novo, sem ser inconveniente com os irmãos e com as irmãs. Estar numa igreja não é ser membro de uma igreja. Estar numa igreja não é frequentar o culto uma vez por semana. Estar numa igreja é fazer parte da igreja. Achar que eu e você, nós vamos sozinhos, uma vez por semana, conseguir resolver os nossos problemas, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa manhã, queridos, é posicionamento. O que Deus te cobra, o que Deus me cobra nessa manhã é posicionamento, queridos. A igreja mudou o destino de Pedro, queridos. Você tem perguntado para Deus por que a sua vida não muda? Por que essa situação não muda? Talvez essa palavra, de alguma maneira, Deus responde às suas perguntas em relação a Deus. Se você tem questionado a Deus, por que os seus negócios não mudam? Por que uma porta de emprego não se abre? Por que essa enfermidade não é curada na minha vida? Quem fez o que fez por Pedro foi a igreja, pelo envolvimento que Pedro tinha com a igreja. Vou chamar o Bruno para vir aqui, Bruno, por favor, queridos. Queridos, eu posso te dar um conselho em amor, queridos? Ouça o que Deus está querendo te dizer nessa manhã, queridos. Ainda que você vai sair um pouco irritado comigo aqui, que a tua alma está um pouco agitada comigo, queridos, ouça o que Deus quer dizer para você nessa manhã. O que Ele está tentando despertar no teu coração nessa manhã, queridos. Ainda que você fique bravo comigo, não tem problema, queridos. Se isso refletir numa mudança da tua vida em relação à igreja, queridos, eu convivo com a tua irritação em relação à minha vida. O mais importante para mim não é você sair daqui feliz comigo, mas você sair daqui com o despertar de Deus para a tua vida nessa manhã, queridos. Tome uma decisão, queridos. Se você está precisando mudar algo na tua vida, queridos, é na igreja. Pode, querido. Querido, deixa eu, antes dela testemunhar, já que nós quebramos o protocolo, a dona Neide chegou na igreja que ela me viu na televisão. Ela estava lá indo dormir, ela estava zapeando o canal, viu o Luciano falando de Jesus, chamou o seu Moacir, que era uma pessoa aversa à igreja. Queridos, eles estiveram aqui ontem, estão hoje, amanhã nós temos reuniões, terça vão estar aqui, quinta vai estar aqui, né, seu Moacir? Então, e é justamente isso que eu quero dizer. A primeira vez que nós viemos aqui, a gente começou a frequentar de terça-feira. E nós fomos convidados para que a gente frequentasse as aulas do Paulo, que era de quinta. Então o Moacir já ficou em dúvida. Bom, e na terça, na quinta também? Bom, aí cedemos e começamos a vir na quinta. Aí a quinta-feira era muito bom para a gente vir. Bom, já que vem na terça, na quinta, vamos começar a ir nos domingos, porque a gente não vinha nos domingos, reunia a família, tudo. Começamos a vir nos domingos. Então, é justamente o que eu quero dizer, que a gente parte de um princípio de que aquilo flui naturalmente dentro. Aquela vontade de estar, a vontade de partilhar, da vontade de que nem o Luciano diz, congregar, ela surge espontaneamente. Então, eu vou dizer para vocês, nós estivemos domingo aqui, nós estivemos segunda reunidos, nós estivemos terça, nós estivemos quinta, nós estivemos sábado e nós estivemos domingo. Agora você fala, nossa, mas tudo isso, se falar para alguém, nossa, que absurdo. Não, mas é uma coisa tão leve, tão maravilhosa, que é como se a gente estivesse participando de festa, de pizzada, de jantar, de tudo. Porque é uma satisfação muito grande estar perto de Deus. E justamente junto com essa família, porque o que o Luciano pregou é isso mesmo, é uma família. Nós somos uma família. Então a gente chega aqui, todo mundo já esboça um sorriso, porque está todo mundo feliz. Ninguém veio aqui contrariado, ninguém veio aqui forçado. Então quem está presente domingo, segunda, terça, quinta, sábado, domingo, não veio aqui forçado. Veio totalmente disponível, que é para estar aqui na presença de Deus. Amém. Então o que o Luciano disse é isso mesmo, eu concordo plenamente, viu, Luciano? Quer dizer, você fala para mim, né? Nossa, mas você veio 5 vezes por semana na igreja? Queridos, a gente fica 5 vezes por semana onde está acabando com a nossa vida. Vem cá, Helene. Fala, vem, tem um negócio que tá borbulhando dentro de mim. Fala, querido. Isso nunca aconteceu. Na verdade, assim, acho que às vezes a gente
vem com um olhar para a igreja muito exigente, né? Quando eu comecei a frequentar, eu procurava a perfeição das pessoas que frequentavam a igreja, né? E o Luciano era uma das pessoas, né? Já contei para ele, então eu posso falar que eu tinha um negócio assim que eu olhava para o Luciano e eu não gostava dele, né? E eu falava, gente do céu, esse cara... Era um negócio que não combinava, né? E eu falava, meu Deus, como é que ele pode? Ele é pastor, né? E eram algumas coisas diferentes ao Wagner, né? Eu sempre tive muita empatia, muita sinergia com o Wagner. E às vezes eu acho que a gente vem pra igreja cobrando isso das pessoas, né? E fala, gente, quem é aquele povo, né? Vem na igreja, ora e sai chorando e depois sai tudo errado. E eu acho que o nosso olhar é um pouco diferente, né? Então o que eu aprendi nesse tempo todo e com esse relacionamento com a igreja é exatamente isso, né? A gente vem pra igreja com preconceito, de querer buscar a perfeição do outro, né? E sendo que o aprendizado ele tá em comunhão, né? São eternas buscas diárias de perfeição, cada um no seu nível, com seus erros e com seus acertos, né? Então, a unidade em igreja vem mudando isso em mim também. Eu acho que é o que faz sentido da união, né? Não ficar olhando para o outro e querer, putz, será que eu acho que eu não me identifiquei, as pessoas são meio estranhas, mas buscar a unidade dela é a unidade delas. É isso que fez bastante sentido para mim. E hoje, o que você sente a respeito? Hoje o Luciano é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas, A versão dela tá com o Wagner agora. não, de jeito nenhum. Mas é que eu acho que é um olhar que eu vejo as pessoas que eu falo, né? Hoje eu brinco muito, eu falo bastante crente, né? Você viu esse crente? Isso aqui eu posso falar porque eu também sou. Mas eu vejo que é muito isso mesmo, né? A gente busca a perfeição do outro e, na verdade, nós temos que entender que nós construímos e buscamos essa perfeição junta, mas que, na verdade, nós nunca seremos, né? Perfeitos. Então, é isso. Amém, querido. Pode vir. Pode vir, Renato. Vem, Renato. Gente, já te falando de igreja, eu trabalho hoje, isso que você pregou hoje, quando você pregou hoje, isso aqui ser uma família real mesmo, né? Nós chegamos na igreja destruído, o Luciano e a família dele abriu a mão da vida deles pela nossa vida durante quase um ano, cuidando da gente, fora, não existia o tempo de fé. Então ele ia na nossa casa cuidar da gente, né? E hoje continua. Eu passei por um mês atrás, um problema sério com a família da minha mãe e do meu pai. E eles saíram daqui no domingo, meio-dia, foram para Pirituba City, São Paulo. E aí eles oraram, eles cuidaram da minha família. E a minha família não é membro do TR, sou eu a membro do TR. Então, assim, foi um domingo onde eles podiam estar em família, né? Eles abriram a mão deles para estar com a gente lá em São Paulo, cuidando da minha família. Então, eu vim aqui testemunhar que esse conceito de unidade, família TR é verdadeiro mesmo, porque assim, eu não nasci no TR, eu era do mundo e estou sendo, e fui, e a gente vê todos os dias o cuidado do TR com cada membro aqui. Amém, querido. Fala, Renatão. Rapidinho, gente. Falar um pouco de tudo que vocês já falaram. Mas eu, quando cheguei aqui no TR, não diferente de algumas pessoas, totalmente destruído, não sabia o que fazer da vida, né? Talvez a solução para a minha vida, já estava começando a pensar que a solução não seria mais a vida, que era o que o TR estava pregando, né? E eu estou aqui em Jundiaí, e atipicamente de algumas pessoas, eu não sou de Jundiaí, sou de São Paulo, sozinho, tinha um relacionamento apenas com familiares, de um relacionamento que terminou. Então eu estava aqui sozinho, a dificuldade de vir aqui num domingo, que eu sabia que iam falar a respeito de família, algo que eu não tinha. E eu cheguei aqui, comecei a frequentar, fui recebido com bastante amor. E eu lembro que quando eu queria fazer parte disso, eu lembro uma das coisas que o Luciano falou aqui, né? A gente foi para uma salinha, ele foi lá e falou, gente, agora vocês são membros, vocês vão ser membros do tempo de reflexão. E se vocês estiverem no fundo do poço, eu vou estar lá com vocês para ajudar. O TR agora, o problema de vocês não é só de você, não é só seu. O seu problema agora é do TR, nós vamos estar junto com vocês. Vamos caminhar junto. E eu achava que aquilo era conversa, né? Quando ele souber dos meus problemas, ele vai mandar eu ir para outra igreja ali do outro lado. Está querendo que eu fique aqui, mas não é assim não. Tá bom, tem muito amor, mas... Gente, é assim.
quando a gente está lá no fundo do poço, quando eu tive qualquer tipo de problema, quando minha mãe infartou, quando eu tive problemas, tudo, o TR sempre estava do meu lado para apoiar tudo aquilo que eu precisei. É uma bênção estar aqui, é uma bênção fazer parte dessa família. É a família que, como o Luciano falou, quando eu saí daquela sala, você era sozinho, você não vai mais falar que você não tem ninguém aqui de Jundiaí. Hoje eu tenho o TR. Queridos, e não é o Luciano, é a igreja. Que eu sei, que se eu tiver com problema na minha vida, de madrugada, eu vou ligar para as pessoas vão sair da cama e vão me socorrer. É isso que eu quero despertar no nosso meio, queridos. Esse nosso compromisso com o compromisso do amor de Jesus. Jesus deixou seu reinado, veio à terra para se doar. O quanto eu e você temos nos doado para ajudar as pessoas que passam por problemas maiores do que os problemas que a gente tem hoje. Jesus passou fome, Jesus passou frio, Jesus passou sede, Jesus chorou de medo. Ainda assim, ele continuava vivendo em função da vida do outro. Queridos, isso é um princípio espiritual, queridos. Quando você deixar de olhar para você e começar a olhar para o próximo, querido, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, querido. Quando nós conseguimos desenvolver a visão de Jesus nos nossos olhos, queridos, ainda que você esteja na miséria, tem gente morrendo de fome. Queria pedir para você ficar de pé, por favor, para a gente orar. Estamos encerrando o nosso culto, mais 5 minutinhos. Queridos, se Deus cutucou você, queridos, pelo amor de Deus, queridos, tenha um posicionamento diferente, se descontamine da religiosidade, queridos, assim, eu quero fazer parte dessa família, eu entendi agora, eu quero isso para mim. Eu quero ajudar, eu não quero ser ajudado. Quem que eu posso ajudar? A minha vida está caindo, mas quem que eu posso ajudar aqui? Com quem que eu posso começar a conversar para que eu possa falar e ouvir as coisas que eu estou vivendo? Isso é família cristã e eu quero que nós desenvolvamos isso, querido. Querido, vou dizer uma coisa para você. Deus tem feito tanta coisa no TR, queridos. Deus está preparando tantas coisas para 2018, queridos. Se você ficar fora dessa família, você vai perder coisas grandiosas, queridos. Quem está mais próximo de mim sabe o que eu estou dizendo. O que Deus está preparando para 2018, queridos, é coisa gigantesca para as nossas vidas, queridos. E não deixe o bonde passar, queridos. Talvez você vai viver aquilo que você gostaria de viver, mas se você não tiver alinhado dentro da nossa família, queridos, pergunto para você sem precisar responder. Você sabe aquilo que Deus tem feito no TR? Não, porque não está junto, querido. Você não é membro. Você sabia que a gente ia fazer isso hoje, querido? Você ia chegar aqui e dizer, não sabia, novidade, porque não está com a gente. Não respira o que a gente respira, não compartilha o que a gente compartilha. Pessoas que não vieram aqui hoje, terça-feira, nossa, que bonito, eu não sabia, porque não está junto. É tudo surpresa. Sendo membro é surpresa. Feche seus olhos, queridos, vamos louvar ao Senhor. Melhor abra sua boca, vamos adorar ao Senhor, porque Ele está aqui te convidando para você ter um posicionamento diferente, para que você faça de parte, pertencer à família do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, Bruno.